Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. 57 novos casos de Covid-19 são confirmados, mas a Prefeitura não atualiza dados da ocupação hospitalar no município. Sede da Supram Alto Paranaíba será inaugurada em Patos de Minas no próximo sábado. Incêndio atinge galpão com materiais recicláveis em Patos de Minas. Sindiúti faz plenária para discutir rumos da greve sanitária da educação. Em tempo de friagem intensa, especialista alerta para cuidados com a saúde. Atleta mineiro que faturou medalha de bronze em Tóquio é recebido com festa na capital. Cruzeiro anuncia a contratação de Vanderlei Luxemburgo para tentar superar a crise na Série B. Com a chegada de 4.000 vacinas, como fica o calendário de imunização em Patos de Minas? Moradores reclamam de preços exorbitantes do IPTU 2021. Com estrada esburacada e perigosa, moradores do distrito de Alagoas fazem apelo. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News, que já está no ar. Um galpão com materiais recicláveis foi atingido por um incêndio ocorrido na tarde de hoje no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas. A fumaça preta pôde ser vista de longe por moradores de diversos locais da cidade. Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e conseguiram controlar o fogo antes que os focos se propagassem, atingindo outros materiais. Os militares foram informados que as chamas tiveram início durante a soldagem de peças metálicas no interior do local. Apesar do susto, ninguém se feriu durante o incidente. O Sindiúti Patos de Minas promoveu plenária virtual para tratar da greve sanitária dos trabalhadores da educação. A greve sanitária dos trabalhadores da educação não tem data para terminar e acontece nas regiões do estado em que houverem a convocação para aulas presenciais. Uma plenária virtual foi realizada em Patos de Minas pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais para repassar informações sobre o Conselho Geral que deu início à paralisação. Nós estamos aí em greve, então, sanitária. É uma greve totalmente diferente das outras greves que nós já fizemos, né? Que nas outras nós lutávamos por reajustes salariais, por direitos, né? Agora nós estamos lutando pela vida dos trabalhadores, pela vida das famílias, pela vida de nossos alunos, uma vez que muitos trabalhadores nem sequer nem tomaram a vacina, né, alguns familiares, e os trabalhadores tomaram só a primeira dose da vacina. Então é importante a gente lembrar que as pessoas só ficam realmente imunizadas com a segunda dose. O coordenador geral do Sindiúti esclarece que o ensino remoto continuará ocorrendo normalmente e que o foco da greve sanitária é voltado para a proteção das vidas dos trabalhadores da educação, alunos e familiares. Mas essa greve sanitária é uma greve que faz com que nós afastemos da escola, nós nos afastamos, não temos o trabalho presencial, mas continuamos em teletrabalho. Então continuaremos atendendo os nossos alunos da mesma forma, no Conexão Escola, fazendo todas as atividades, acompanhando os nossos alunos, mas garantindo aí a vida e a sobrevivência de todos. Satisfeito com o resultado da reunião, Ricardo acredita que a greve sanitária é de extrema importância para a educação pública na cidade. É interessante que hoje, pela plenária, nós tivemos um número assim, muito maior do que ocorreu na primeira. Eu acho que as pessoas têm tendo um pouquinho mais de consciência da forma de se preservar e preservar a vida dos seus familiares, dos alunos e das famílias. Eu acho que, tendo essa consciência, vão aderir a essa greve, que é uma forma de guarda-chuva, uma forma de proteção para todos. A gente muda de assunto. Uma moradora do bairro Abner Afonso procurou o jornalismo da NTV para reclamar dos aumentos que vêm ocorrendo nas contas de água de sua casa nos últimos meses. Segundo ela, o mais estranho é que o consumo continua o mesmo. Maria das Graças Silva, aposentada, conta que percebeu nos últimos 3 meses as contas de água da casa dela aumentarem bastante no valor. Em janeiro de 2021, por exemplo, o valor veio R$ 36,55 e o consumo naquela época era de 6.000 litros mensais. Depois, entre fevereiro e abril, aumentou para 9.000 litros. Entre maio e junho, subiu para 10.000. Em julho, foram 13.000 litros. E agora, em agosto, está a 16.000 litros.
e o valor chegou a R$ 144,62. Entretanto, a idosa afirma que não houve mudança no consumo de água e são apenas 2 pessoas na casa. É 5.000 litros, de repente 8, de repente 6, ia para 7. Até uma vizinha que era muito amiga, que morava em frente, faz o máximo que você admissível para você gastar é 5.000. Você não gasta isso. A roupa é lavada de 15 em 15 dias, não tem necessidade. Desligar a máquina e com aquela água lá que eu tiro a roupa e ponho a máquina, aproveita aquela outra água, né? Então, mas no início não tinha necessidade de subir, não tinha como subir, tinha que diminuir. Conta ainda que a tubulação da casa é nova e por isso acredita não haver vazamentos na residência. Com o dinheiro que recebe da aposentadoria, além das despesas com a casa, ela também precisa comprar medicamentos para tratar da saúde. A tubulação do banheiro é toda nova, eu troquei tudo. A fiação elétrica também, eu troquei tudo. Tem o tratamento, né? O que eu faço é exame de imagem, é exame de sangue. Fui em todos os neurologistas, nenhum chega a um resultado satisfatório que me dá um alívio. Sem compreender o que pode ter ocorrido para o aumento nas contas de água, a mulher pede respostas. Eu comecei a perceber isso a partir de 2019 também já teve. Eu já estive lá quando eu estava boa, trabalhando. Eu estava trabalhando e sempre prestando atenção. Eu presto atenção na data que vem, presto atenção em tudo. Eu já passei até a levantar cedo para vigiar eles lá. Hoje pela manhã, a Copasa informou que técnicos da empresa iriam até o local, nesta terça-feira ainda, né, para entender a situação, orientar a cliente e tomar as providências. Nós tentamos falar com a moradora para saber quais medidas teriam sido tomadas, né, pela Copasa, mas não conseguimos conversar com ela. A gente vai continuar tentando. A seguir aqui no News, começou hoje a 13ª edição da Conferência Municipal de Assistência Social. Em meio à crise econômica, o brasileiro tem gastado mais do que recebe. A carestia do custo de vida vem impactando gravemente no bolso de todos, né? E o cenário da crise econômica chama atenção para um outro problema. O brasileiro tem gastado mais do que ganha. Uma parcela da população brasileira não possui o hábito de administrar suas finanças e tem dificuldade de guardar uma renda no fim de mês. E a crise econômica aliada à pandemia escancarou este fato. Isso é o que mostra a pesquisa Empréstimos Pessoais e Hábitos dos Consumidores. Numa enquete publicada em nossas redes sociais, em se tratando de guardar uma renda, a resposta foi a seguinte: 38% dos participantes disseram que conseguem e 62% responderam que não guardam. Já em relação ao aumento dos preços, 89% dos entrevistados sentiram o bolso mais apertado na pandemia e apenas 11% não sentiram tanto. Nós temos um problema, primeiro é um problema estrutural no Brasil, que os salários são muito baixos, entendeu? Então, na hora que você pega o salário mínimo, era o suficiente para comprar, né, produtos e serviços de uma família. Mas a gente sabe muito bem que R$ 1.100 não dá para comprar. E hoje teria que ser um salário em torno de R$ 3.000 para comprar uma cesta mínima, né, de produtos e serviços. O salário das pessoas não aumentou, mas o custo de vida sim. Isso daí faz com que aquelas pessoas que às vezes conseguiam fazer o orçamento sobrar, às vezes hoje não conseguem. Além disso, a pesquisa feita com 1.170 pessoas de diferentes classes sociais nas 5 regiões do Brasil mostrou ainda que 75% das pessoas declararam que possuem algum tipo de dívida. E dessas, 41% estão com dívidas em atraso.
7 em cada 10 pessoas não conseguem ter uma renda superior aos gastos. Outro ponto é o endividamento com o uso de cartão de crédito. 58% dos entrevistados apontaram o cartão de crédito como motivo de dívida. O cartão de crédito ele tem que ser muito bem utilizado, porque a pessoa acha que é dinheiro. Por quê? Porque ele passa e compra qualquer produto e serviço. E ele vai fazendo conta. Ah, não, isso aqui é apenas uma parcela de R$30. Esse aqui é apenas uma parcela de 50. Só que essas parcelas pequenas, elas vão se juntando e no final do mês dá um valor muito alto. E hoje em dia, o maior juros que existe é para quem não consegue pagar o cartão no dia. Então, é mais de 10% ao mês. Nós estamos falando que em torno de 6 a 7 meses dobra a dívida. Evitar ou sair dessas situações nem sempre é uma tarefa fácil. Mas o primeiro ponto é ter controle dos próprios gastos, fazer uma checklist e pontuar quanto se gasta com as contas básicas e quanto sobra dessa conta. O segundo é reservar parte da renda todos os meses. O ideal seria o seguinte: a pessoa recebeu o salário, ela pega no mínimo 10% e já fazer uma aplicação. Antes de pagar qualquer conta, ela fazer isso e todos os meses ela fazer o mesmo fato, entendeu? Porque se ela fizer isso, ao final do ano ela vai ter quase um salário guardado ou mais. E esse dinheiro ela pode comprar coisas à vista que ganham desconto. Difícil aí, né? O economista fala, mas o difícil é o brasileiro médio, é o brasileiro comum conseguir guardar qualquer que seja a quantia aí no fim do mês, né? Até porque o salário termina logo e o mês é longo, com muita coisa para pagar diante de uma crise econômica tão violenta que o brasileiro tem enfrentado aí nos últimos 2 anos. Guardar dinheiro para o brasileiro comum não é possível. Os Centros de Referência de Assistência Social têm capacidade para atender até 5.000 pessoas em Patos de Minas, mas este número ainda não foi alcançado. Na busca por aprimorar conhecimentos e trabalhar novas ações, teve início hoje a 13ª Conferência de Assistência Social. Sabe-se que a pandemia trouxe prejuízos para todas as áreas. Segundo a secretária de Assistência Social de Patos de Minas, os reflexos já começaram a ser sentidos. A projeção se dá após a percepção de aumento no número de atendimentos no segundo trimestre deste ano. É uma situação que a gente percebe que com a pandemia se agravou. Hoje nós temos aí, por exemplo, observando somente os dados desse ano, se a gente pegar aí do início de janeiro de 2020 para agora, no segundo trimestre dobrou o número de pessoas atendidas no CRAS, então a nossa demanda está aumentando bastante. É uma questão que é a nível Brasil e normal, porque a saúde, o reflexo da pandemia é no momento imediato que está acontecendo. A assistência, nós vamos receber esse reflexo no momento pós-pandemia, que é o que nós estamos já vivenciando agora, com esse momento do reflexo da pobreza e de outras ações também necessárias na questão do atendimento das pessoas, as ações assistenciais. Para ajudar no trabalho, existe o Conselho de Ação Social, que trabalha o repasse final aos assistidos. O Conselho Municipal de Assistência Social ele é um espaço deliberativo, né, onde a gente analisa a política pública, né, numa questão final, né, como ela é devolvida para a população, né, a questão da execução do serviço mesmo, como o usuário está recebendo esse serviço. O Conselho, ele analisa, né, as entidades, né, toda a entidade socioassistencial que tem atuação na política de assistência social, ela solicita uma inscrição ao Conselho. O Conselho analisa a documentação, analisa o espaço físico dessa instituição, a forma como ela executa, o público-alvo que ela atende, né? Enfim, os tipos de serviço que ela executa dentro da tipificação nacional de serviço socioassistencial. Para tratar deste assunto, houve a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social. Essas conferências, elas vêm de encontro para uma discussão coletiva, tanto entre o CRAS, o CREAS, as entidades, a comunidade, os usuários, buscando mesmo melhorar as políticas de assistência. Assuntos importantes para tomada de decisão, inclusive do governo, porque nós vamos estar trabalhando em cima muito das ações que são direcionadas por o público que está ali diariamente, né, necessitando das demandas, pelas pessoas que trabalham diretamente, para a gente poder depois direcionar os nossos esforços. Então, momentos como esses são muito ricos, são essenciais e aqui nesse momento se constrói melhorias na política de assistência.
e que essas políticas públicas possam chegar a toda a população, né? Depois do intervalo aqui no News, em tempos de friagem intensa, especialista alerta para os cuidados com a saúde. Vamos falar também de esportes, né? Atleta mineiro que faturou medalha de bronze em Tóquio é recebido na capital com festa. E Cruzeiro anuncia a contratação de Vanderlei Luxemburgo para tentar superar a crise na Série B. Ficar de olho na alimentação saudável é apenas um dos cuidados, né, que devemos ter aí durante o inverno ou em qualquer época do ano. Mas em períodos de frio mais intenso é preciso estar atento também a outros fatores que podem representar riscos para a saúde. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, referentes ao período de 1961 a 1984, 1986 e de 1991 a 2018, a menor temperatura registrada em Patos de Minas foi de quase 2 graus, em 1º de junho de 1979. E, historicamente, mais uma vez, nos últimos dias, Patos de Minas voltou a registrar dias onde houve intensidade de frio. Inclusive, com alertas, onde os termômetros poderiam chegar a marcar 3 graus. De acordo com as agências, né, que regulam e que vê a previsão do tempo, das mudanças climáticas, está prevista uma mudança climática bastante significativa para a região sul, sudeste e parte do centro-oeste, onde que Patos de Minas poderá ser incluída nessa redução de temperatura que estará aqui na nossa região. De acordo com essas previsões, para o dia 30 ela poderá chegar a uma temperatura de 2 graus Celsius. E com a umidade de ar até menos de 11% e no máximo com 48%. É principalmente nesta época do ano em que há maior o índice de número de pessoas gripadas ou resfriadas. Porém, neste ano, durante este período, a máscara colaborou para a não propagação de 2 vírus. Todo ano nós temos os surtos de gripe no inverno. Por quê? A população tende a ficar mais aglomerada, né? Só que esse ano está diferente. Por quê? Por causa da máscara. Por causa da máscara. Então, o que acontece? A gente está protegendo do coronavírus, né? E nós não estamos espirrando um no outro, não estamos jogando gotículas um no outro, né? Então, nós estamos nos protegendo do coronavírus e protegendo daquele surto viral de gripe também, né? Isso aí é um fato importante do uso dessa encrenca aqui, dessa máscara que incomoda tanto, mas é importante. Segundo este médico, os agasalhos são fundamentais, principalmente para proteger e aquecer o tórax, local onde acontece a troca de gases. Agasalhar principalmente a parte do tórax, né? A parte do tórax, que é onde a gente tem aqui as trocas gasosas. Eu preciso de estar agasalhando o tórax. Um agasalho compatível com o frio que está vindo aí, né? Felizmente não veio esse frio intenso, mas ainda está vindo aí mais algumas frentes frias, pelo menos mais 2 vai estar vindo, né? O agasalho é importante. Com a frente fria, como você tem cuidado da sua saúde? É blusa, né? Blusa, luva. É proteger, né? Usando a luva, blusa, máscara e tudo mais, protegendo, né? Sempre, né? Não tomando muito vento, tomando muita água, uma alimentação mais saudável. Mais isso mesmo. E a alimentação, como tá? Tem aproveitado para comer aquele chocolate, tomar caldo recheado de delícias? Vou te falar, viu? Só de falar deu água na boca. Mas e aí, me conta, o que tem colocado no cardápio da sua alimentação? A gente come mais, né? Mas é um caldo, é uma coisa mais quente mesmo. Não, a alimentação é básica mesmo, normal. Coisas mais quentinhas? Um caldo, né? Uma coisa assim que melhora, né? Dá uma sustância, né? A alimentação exerce fator fundamental, pois é ela quem dará a chamada sustância. Bom, é importante eu ter um suporte maior de alimentação, né, principalmente as proteínas, né? Por quê? Porque o organismo vai trabalhar mais, vai aumentar a sua atividade para produzir calor, né? Então eu preciso de ter um suporte energético. Quando a gente vai nos lugares frios, né, tem lá os chocolatinhos, né, o chocolate, os fundi, tal, o que é aquilo? É um suporte calórico. Outra situação é que o sistema cardiovascular, o cardíaco, vai ter que trabalhar mais. Por quê?
Como a pele fica fria, vai ter uma diminuição do calibre dos vasos e o coração vai bater mais, né? Vai bater, e eu preciso desse suplemento energético, porque o coração vai trabalhar mais. Além de todas essas dicas, nada de demorar no banho. Ah, e não se esqueça de hidratar. Hidratar bem, tomar água, né? E no frio diminui a sede. Então o que nós temos que fazer? Ter horários para tomar água. O que acontece? Nós temos alguns danos no sistema respiratório, é uma fase que nós temos uma maior incidência de pneumonia, né? Doenças infecciosas no sistema respiratório. Por quê? O sistema respiratório ele tem que filtrar o ar, né? Nessa época, o ar está mais seco e mais frio. Ele tem que umidificar o ar, né? E aquecer o ar. Então, vai ter uma sobrecarga. Nessa sobrecarga, pode, se eventualmente entrar um patógeno, né? Ficar e provocar uma infecção, né? Então, assim, é importante a gente estar tomando bastante água para quê? Fluidificar mais o muco e facilitar a saída disso, né? O que mais? A pele vai ficar mais seca. É importante tomar água de novo, né? Tomar bastante água para quê? Para hidratar a pele e até mesmo usar hidratante. Porque além do o ar frio, começa o vento também. Isso vai ajudar a secar mais a pele. A gente muda de assunto, fala de esportes, né? A capital mineira recebeu hoje um dos seus medalhistas olímpicos em Tóquio. Fernando Scheffer foi recebido com festa por aqueles que vão se espelhar na conquista dele. Carregando a medalha de bronze no peito, o nadador Fernando Scheffer foi recebido com muita alegria pela futura geração de atletas do Minas Tênis Clube. Scheffer é atleta do Minas desde 2018. Já no seu primeiro ano, conquistou o campeonato mundial no revezamento 4x200 metros. Nos Jogos Pan-Americanos de 2019, trouxe 2 medalhas de ouro e 1 de prata. E agora, traz o bronze olímpico para casa. O nadador chegou à final dos 200 metros livres com o maior tempo. Nadando na raia de número 8, Scheffer desbancou outros favoritos ao pódio. Eu particularmente gosto muito da raia 8, porque eu gosto de fingir que eu estou sozinho na piscina, então na raia 8 eu fico um pouquinho mais escondido, não presto muita atenção nos outros competidores. Além de derrotar os adversários dentro da água, o nadador teve que superar os desafios impostos pela pandemia do coronavírus. Com os clubes fechados, o jeito foi improvisar uma raia no açude de um sítio de um amigo. Foi importante porque a gente aprendeu a se adaptar, né, às adversidades, aos obstáculos. A todo momento a gente estava se reinventando e isso criou uma resiliência na gente e uma confiança de que a gente podia passar por essas adversidades e mesmo assim apresentar um grande resultado. Com os pódios de Fernando Scheffer e Bruno Fratos, o Minas conta com 10 medalhas olímpicas. Um ciclo vitorioso que começou na década de 60, motivo de orgulho e comemoração. Ele é o espelho hoje do Minas Tênis Clube, assim como diversos outros que também foram medalhistas, que faz com que o Minas, nos próximos anos, venha a revelar novos atletas. O mais bacana do esporte não é nem o resultado, nem a medalha. Eu acho que é o legado que a gente deixa e ver a criançada aí transmitindo todo esse carinho por mim e eu sabendo que eu posso inspirar eles da melhor forma possível. Isso é uma coisa que me motiva muito e com certeza é o maior objetivo que eu posso ter. Valeu, Scheffer, né? Medalhista. Vanderlei Luxemburgo foi confirmado nesta terça-feira como novo técnico do Cruzeiro para o restante da temporada de 2021. Esta será a terceira passagem do treinador pela Toca, onde em 2003 conquistou a Tríplice Coroa, vencendo o Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil no mesmo ano. O novo comandante celeste terá uma difícil missão, né, de retomar o caminho das vitórias, uma vez que o time não vence há 9 rodadas e ocupa a 18ª colocação com apenas 13 pontos. É páreo duro, hein? E a novidade foi bem recebida pelo elenco cruzeirense. Durante a coletiva de hoje, o meia Marcinho considerou como positiva a chegada do professor Lucha. O time tem convivido na Série B com constantes trocas de comissões técnicas. Marcinho avaliou a situação e a vinda do novo treinador. Não tenho o que falar do Vanderlei Luxemburgo, um cara vitorioso aí, né?
que eu só via notícia, acompanhando assim pela televisão, e hoje poder trabalhar com ele é uma enorme felicidade. Espero que ele possa vir ajudar o nosso grupo aqui com o trabalho, né, que isso ele sabe fazer de melhor, que a gente possa também se doar aos treinamentos, se dedicar, entender o mais rápido possível a filosofia de trabalho dele, que a gente possa ter sucesso com ele, com o Vanderlei Luxemburgo, que a gente possa sair dessa zona de desconforto o mais rápido possível e que todos nós juntos podemos ter o sucesso que o Cruzeiro merece. O Meia falou sobre a preparação para o confronto contra o Brusque no sábado, às 11 horas da manhã, fora de casa. Eu venho batendo na tecla não só essa semana, mas todos os dias, porque é triste, cara. A gente chega em casa, depois de uma derrota, depois do empate, a gente chega com a nossa família, vê eles tristes, isso dói muito. E eu imagino que para milhares de cruzeirenses isso não está sendo fácil no dia a dia. Mas eu venho aqui dizer que nós jogadores estamos focados, estamos fechados, para que a gente possa sair da situação o mais rápido possível, porque isso é um incômodo muito chato, porque a gente não queria estar nessa situação. Então é só nós aqui dentro que vai conseguir sair dessa situação o mais rápido possível, para a gente conseguir nossos objetivos no campeonato. Para o jogador, apesar das dificuldades, o time celeste tem potencial para melhorar e se reerguer na competição. Não só para essa partida, mas como todas as partidas, a gente se prepara ao máximo, a gente dá a vida nos treinamentos, a gente vem treinando bem, focado. É claro, às vezes a gente não sai do jeito que a gente quer os resultados e isso vai chateando, mas a gente nunca vai se entregar. E se Deus quiser, a gente vai fazer um bom jogo contra o Brusque. É claro, não vai ser jogo fácil, porque todo adversário que enfrenta o Cruzeiro vai ser difícil. Então a gente tem que passar por esses obstáculos. E não vai ser diferente, a gente vai ter um jogo difícil contra o Brusque. E creio eu que a gente, com a nossa determinação, com o nosso foco, trabalhando dia a dia, a gente vai conseguir dar a volta por cima e, se Deus quiser, vai começar a partir de sábado vir as vitórias para o Cruzeiro, para que a gente possa sair dessa situação o mais rápido possível e conseguir os nossos objetivos no campeonato. Não tá fácil não, né? Daqui a pouco tem análise da notícia aqui no News. Sede da Supran Alto Paranaíba será inaugurada em Patos de Minas no próximo sábado, com a chegada de 4.000 vacinas. Como fica o calendário de imunização em Patos de Minas? 57 novos casos da Covid-19 são confirmados, mas a Prefeitura não conseguiu atualizar os dados da ocupação hospitalar. A tão aguardada inauguração da Supran em Patos de Minas está programada para o próximo sábado. O evento deve acontecer às 10 horas da manhã no IEF, ao lado da Escola Agrícola, e contará com a presença do deputado estadual Dr. Eli Tarquínio, que teve aí grande participação na implantação do órgão, e ainda existe a possibilidade da vinda do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que chegou a vetar a criação da Supran Alto Paranaíba. Para a gente falar desse assunto e de outros mais, aqui na análise da notícia, a partir de agora, o jornalista e apresentador Gui Boaventura dividindo tela comigo. Boa noite para você, Gui. Olá, Daí, boa noite ao nosso telespectador. E esta Supran, Gui, sai ou não sai? Sai. Agora, posso fazer justiça a toda essa história aí? Por favor. Não devia ir lá governador, não devia ir lá prefeito, não devia ir... A única pessoa daqui que tem mérito, o único político daqui que tem mérito nessa questão da Supran é o deputado Eli Tarquínio. A gente tem que fazer justiça e parar com esse negócio de... Agora vem aqui o governador para fazer venha com chapéu alheio. Ele vetou. Ele não queria que essa Suplan não viesse para cá, para Patos. Porque o que ele vem fazer aqui agora? Sabe, merece todo o nosso aplauso, deputado Eli Tarquínio. Nós da imprensa foi quem mais bateu nessa situação. Se tem alguém que tem mérito nisso aí, é o deputado Eli Tarquínio e nós da imprensa, principalmente nós aqui na NTV,
que batemos nesse assunto incessantemente, cobramos isso incessantemente e falamos o quanto era importante vir para Patos de Minas. Senão, nós íamos ter que continuar tendo essas liberações de meio ambiente, para os fazendeiros, para os agricultores, todos esses projetos serem apresentados, no mínimo em Uberlândia, e demorar, entrar numa fila e demorar o tempo que já demora, ou até às vezes mais. Então, eu não acredito que o governador vai ter esse desmaltério de vir aqui, se bem que, sei lá, né? Mas a justiça é essa. Tá? A justiça é essa. A gente precisa dar a César o que é de César. E aqui nós não estamos aqui para tapear ninguém, muito pelo contrário. A gente está aqui para bater palma para quem merece. Agora vem isso me deixa, de certa forma, até revoltado, sabe? Mas, enfim, é assim, né? Vamos em frente, né, Gui? Gui, vamos virar aqui o assunto, girando, vamos falar aí de imunização. Patos de Minas recebeu cerca de 4 mil vacinas, a gente falou isso aqui ontem, que vão aí possibilitar o avanço nas imunizações contra a Covid-19. E a gente vai conferir agora quais os grupos vão poder se vacinar até sexta-feira. Nesta quarta-feira serão vacinadas pessoas com 35 anos completos, de 8 às 10h30, iniciais de AAF, das 10h30 às 13 de GAM, de 13 às 15h30, iniciais de NAT, e das 15h30 às 18 horas, pessoas com iniciais de U a Z. Na quinta-feira, será a vez daqueles que têm 34 anos completos, seguindo o mesmo esquema de letras iniciais. E na sexta-feira, a população de 33 anos completos. Todos estes no antigo projeto Saci. O calendário mostra também que de quarta a sexta-feira serão aplicadas as segundas doses de AstraZeneca e Oxford, desta vez no ginásio poliesportivo 2 do Unipan, para aqueles vacinados até 24 de maio, e também de Coronavac para todos os grupos faltosos de convocações anteriores. Gui, a vacinação segue, continua, né? Mais vacinas chegaram e foram entregues pelo Estado aos municípios. Nossa região recebeu cerca de 15 mil vacinas, né? Divididas aí entre várias vacinas. E a gente faz questão de mostrar de que maneira as pessoas devem procurar esses postos de vacinação, porque para a grande população, a população mais humilde, acaba não chegando essa informação claramente, porque precisariam entrar ali na rede social, pela internet, e nem sempre essas pessoas têm aí esse acesso mais fácil para poder ver direitinho como é que é isso aí, em que horário, qual a letra inicial, dia certinho. A gente faz questão de mostrar, você também no seu programa está sempre noticiando isso. Mesmo porque a gente tem que suprir a deficiência dos outros, né? Porque imaginar que as pessoas que mais necessitam, as pessoas que moram lá no Quebec, que moram lá no Jardim Esperança, que moram lá no Santa Terezinha, que moram lá nesses bairros periféricos aí, tem dinheiro para pagar internet para ficar procurando. Não tem, sabe? Então é o seguinte, nós cumprimos o nosso trabalho, apesar de muita gente falar coisa que não deve aí, mas enfim, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel social, né, que é de trazer essa informação sempre, de mostrar isso sempre, e o nosso telespectador pode ficar ligado aqui que vai ter todas as informações de onde vacinar, que dia vacinar, que hora vacinar, porque essa é a nossa obrigação, e a gente faz isso cumprindo a nossa obrigação social, apesar de nós cumprimos. Muito bem. Vamos aos números da Covid em Patos de Minas, Gui. Boletins aí na tela. No de hoje, né? Boletim de hoje foram aí confirmados 57 novos casos da doença, né, da Covid-19. 55 deles, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, correspondem ao período de 26 a 31 de julho. Nenhum óbito foi registrado nesse boletim de hoje. O percentual de cura está acima de 94,14%. Números aí que a gente avalia como melhores, né? Já que a gente tem aí em UTIs, por exemplo, uma internação a menos. Eu não consideraria melhores, menos ruim, né? Menos ruim. 57 é um número também ainda que ainda é para o nosso município o número de contaminados, porque é o seguinte, Odaí, apesar desses números contabilizados aí, a gente sabe que há uma subnotificação, porque a gente sempre anda correndo atrás
desses números aí, e ainda tem aqueles que não são notificados, né? Ainda tem aqueles que têm sintomas leves, aqueles que não têm nenhum sintoma, aqueles que ainda não procuraram porque estão esperando para ver, aqueles que estão aguardando os exames. Então, esse número ainda é um pouco subnotificado. Agora, a gente tem que chamar a responsabilidade, a gente fala muito do poder público, mas tem que chamar a responsabilidade também de todo mundo, né? Nós temos também obrigação de colaborar nesse sentido aí, tomar cuidado, porque o que está tendo de fim de semana, o que está tendo de aglomeração é uma barbaridade. Festa em chácara, festa em casa, festa, só ter um barzinho um pouco mais descuidado, ele lota e enche de gente. Então, essa coisa parece que já passou a pandemia, está todo mundo relaxado. Não pode relaxar, nós temos que ter muito cuidado. Nós não temos aí, Gui, os números das internações, uma vez que a Prefeitura publicou nota justificando que, em razão de problemas técnicos, não foi possível atualizar os dados referentes à ocupação de UTIs e aos percentuais de ocupações de leitos. Essa é a justificativa da Prefeitura. O município também informou que estão sendo realizados aí ajustes nas planilhas que alimentam o painel para que o problema seja solucionado. Portanto, hoje a gente não faz aquela análise aí da ocupação de leitos, viu, Gui? Mas eu tenho o número hoje da manhã. Nós amanhecemos hoje acima dos 100% de ocupação, principalmente em leitos clínicos, e por volta entre 50% e 60% de UTI. Isso se manteve no decorrer do dia, e os leitos de UTI, os leitos clínicos baixaram um pouco. Nós baixamos de 100% de ocupação, que é um bom indício, né? Até acharia que nesse final de tarde nós teríamos aí uma divulgação de que teríamos um número com uma tendência de baixa. Aguardar para amanhã para ver esses números, que são números interessantes, né? Porque é para onde a população deve observar esses números aí, porque saber que, olha, a hora que eu procurar um leito no hospital e não ter o leito no hospital, é ruim isso aí, né? Gui, outro dia você citou isso, por várias vezes você vem citando essa questão dos números da Covid no país em si, e uma boa notícia, né, divulgada é que depois de 6 meses seguidos, com uma média de mais de 1.000 vítimas diárias da Covid-19, que a gente noticiou aqui no Brasil, né, o país registrou nessa segunda-feira, portanto ontem, o 3º dia consecutivo, com a média móvel de 7 dias abaixo desse patamar, segundo aí o painel de dados Monitora Covid-19, que é mantido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né? A média, ela é calculada somando aí os óbitos confirmados nas últimas 24 horas com os que foram registrados nos 6 dias anteriores. Eu me lembro da gente, lá no mês de abril, você trazendo essa informação aqui também, Gui, de última hora, sempre ali dando uma gulgada e de olho nas informações, falando, tivemos aí mais de 1.000 pessoas falecidas, 1.500, 1.800, que era assim uma coisa horrível, né? E aí a gente tem esses patamares menores aí, com dias seguidos, com o menor número aí de óbitos no país, né? Hoje, a média de hoje é parecida com a média do final de dezembro do ano passado. O que mostra que nós estamos bem, porque a média do final de dezembro do ano passado, ela já estava crescendo por causa das festas de final de ano, por causa do relaxamento que aconteceu por volta da eleição, a eleição foi retardada, e nós tivemos esse efeito começando a chegar aqui em dezembro. Mas a coisa começou a apertar do meio do mês de janeiro para frente, né? E esses números eram, para a época, eram números já que nos alertavam, mas números muito mais baixos do que o período que nós passamos aí de março a maio, né? Ou de fevereiro a maio, né? Que foram números que nos assustaram bastante. Mas ótima notícia, essa média vem caindo no Brasil inteiro, e muito em face da vacinação, né? Por isso que as pessoas têm que procurar realmente a vacina, por isso que a gente tem que torcer para que o poder público forneça essa vacina aí e todo mundo vá atrás, porque é a nossa tábua de salvação. Vamos fazer uma parada rápida aqui então, Gui. Já já a gente volta com a análise da notícia. A seguir, moradores reclamam de preços exorbitantes do IPTU 2021 em Patos de Minas. Com estrada esburacada e perigosa, moradores do distrito de Alagoas fazem apelo por providências.
Tem sido uma constante as reclamações de moradores de vários bairros de Patos de Minas sobre os valores do IPTU 2021 que eles têm considerado como exorbitantes. Dona Horizontina é isenta de pagar o IPTU desde o ano de 2014, devido a uma enchente ocorrida na década de 80 que desvalorizou o imóvel em que ela vive. Entretanto, a aposentada foi surpreendida com a chegada de um talão no valor de quase R$600 com a cobrança do imposto. E para mim é uma surpresa. Eu não esperava que vinha mais. Jamais que eu ia esperar isso. Mas agora eu espero uma solução deles, né? O que eles vão fazer para mim de novo, né? Recém-operada de catarata, Dona Horizontina vive só com salário e precisa ainda pagar caro pelo procedimento cirúrgico. Vou pagar mais de 7 mil na cirurgia dos olhos. Eu até estou em repouso, nem estou saindo ainda. Colírio de 3 em 3 horas, colírio caro, né? Então tudo é difícil, né? E eu espero que eles tirem esses impostos, porque não há. Se eles isentou, agora muda de prefeito e prefeito vem me tocar na gente? Não, mãe. Eu preciso de uma solução disso aqui. A artesã Vilma Luzia mora com o filho e se assustou ao receber pela primeira vez a cobrança do IPTU. E veio de quase R$500, 400 e tanto. Eles repartiram em 4 de 120, mais de 120, né? Mas muito brabo, porque já não estava esperando isso agora, para pagar agora, né? Uma despesa a mais, né? Que você vê, eu não sou aposentada, eu mexo com um tapete aqui em casa, não tem renda, né? Bem dizer, né? E tá difícil. Morando na casa há pouco mais de um ano, Vilma sequer construiu o muro da casa e improvisou uma varanda com telhas e tecidos. Você vê, não tem varanda aqui na frente, tem uma casinha lá no fundo que é da trabalhar, né? E o resto que tem ali é pedaço de teia que eu arrumei, é aquele sombreiro. Acho que você está cobrando isso tudo, né? Esse pedaço de teia que eu arrumei, eu mesma, meu menino que arrumou, tampando a fornalha que eu fiz. A situação de Maria das Graças e o filho Edson é semelhante. O IPTU, que em 2020 custava R$385, este ano passou para R$591. Pegando todo mundo de surpresa, porque praticamente dobrou o nosso IPTU daqui de casa, sabe? A minha mãe, coitada, ela é aposentada, sabe? E só tem a renda dela, familiar, só que é um salário mínimo. E hoje em dia isso é complicado, porque quem vive de um salário mínimo não está complicado. Eu estou desempregado, tem meu outro irmão que tem problema também e vive comprando remédio para ele, sabe? E hoje em dia, o que vale o salário mínimo? Está muito desagradável, sabe? A cobrança do IPTU preocupa Maria das Graças, pois com dezenas de medicamentos para comprar e várias consultas particulares, mal está sobrando dinheiro para as despesas básicas de casa. É difícil porque, igual eu, com salário, pagar um tanto desse de medicamento, paga consulta particular. Porque se a gente for esperar do SUS, igual eu que tenho de 2 em 2 meses está fazendo controle, é complicado. Eu acho que isso aí não é justo. Porque aumentar, eu sei que tem que aumentar, mas e o custo de vida, a gente vai viver sem comer? Porque tem os remédios, tem as coisas, como é que faz, né? O que vocês podem fazer para mim? Porque o prefeito disse que ia caçar os coronéis e, pelo jeito, só na conversa, né? Entra prefeito e sai prefeito, continua a mesma coisa, sabe? A classe mais pobre que sempre fica paga o pato, porque os ricos mesmo, os coronéis, daí praticamente não pagam o IPTU. O Gui Boaventura, e a população está indignada com os valores novos aí. Quem não, até então, até a administração anterior, não recebia, não precisava pagar, né? Era isento, agora tem que pagar, né? Já recebeu o carnezinho para pagar. Muita gente não tem a menor condição de fazer isso, de pagar por isso. Então, há uma indignação muito grande por parte desse pessoal. Inclusive, a gente teve aqui na semana passada, mostramos indignação do pessoal lá do Quebec, né, que deveria ser isento por serem casos do Minha Casa Minha Vida, também estão ali recebendo. A prefeitura ficou de verificar a situação deles lá e a gente espera aí uma resposta, mas a indignação é grande, né? Sabe o que é pior em toda essa situação aí? É que o povo não tem saída. São 2 pesos e uma medida nesse relacionamento entre povo e políticos, entre povo e poder. Há essa questão de 2 pesos e uma medida. Por que 2 pesos e uma medida? Porque o peso da lei tem que ser um só para os 2 lados, mas a medida
em que se dosa isso é diferente para o povo e diferente para o poder público. Quem entra na política, quem entra numa campanha política, pode subir no palanque, pode ocupar os meios de comunicação, pode mentir para o povo, pode prometer o que não vai cumprir, pode fazer um discurso e na prática ser outro, pode o que quiser. E o povo não tem essa chance. Ao povo é aplicada a lei no pé da letra. Ah, porque tem uma lei federal, sim, para o povo aplica essa lei ao pé da letra, que é o que está acontecendo em relação a essa questão do IPTU. Me conta uma coisa, é possível admitir que uma senhora dessa aí, que faz uma varandazinha para proteger uma fornalha para cozinhar, porque às vezes não tem o dinheiro para comprar o gás para fazer a comida no fogão a gás, sai para o mato aí para buscar lenha, para manter uma fornalha, e ele faz ali uma cobertura, um pedaço de telha ali, um pedaço de plástico acolá, e fica aquele negócio mal arranjado. É justo ela pagar o mesmo imposto de quem está construindo uma edícula luxuosa numa casa grande, no centro da cidade, num bairro nobre? Não é. Mas é isso que acontece. A lei na medida para todo mundo. Como é que você vai tratar esse pessoal do Quebec que não tem dinheiro? Hoje, uma pessoa deu uma entrevista falando que ganha R$800 e tinha uma reclamação disso, não foi nem uma entrevista, mas tinha uma reclamação no WhatsApp no nosso programa, dizendo que a pessoa, olha aqui, eu ganho R$800 por mês, não é nem um salário mínimo. Como eu vou pagar o meu IPTU que veio às portas dos R$600, 500 e lá vai fumaça? Como é que você trata uma pessoa dessa? Vai lá e paga e estamos conversados? Não é assim, não vai dar conta. E a minha grande preocupação é inclusive com o município. Não só com o município, mas com o município e esse relacionamento com o contribuinte, Odair, e telespectador. Porque vai gerar uma inadimplência muito grande. E o que a prefeitura vai fazer? Mandar todo mundo para o cartório? Vai executar todo mundo, gerando mais despesa, inclusive, para o executado, para o contribuinte? Porque se um contribuinte desse aí, que não der conta de pagar o seu IPTU de R$500 e ele for para o cartório, ele vai gastar, no mínimo, mais 200 para dar baixa no cartório quando tirar. Sabe, é um tipo de coisa que não dá para entender, fazer isso com o povo. Ah, mas eu tenho que cumprir uma lei. Beleza, ótimo, você tem que cumprir a lei. Mas chama essas pessoas, negocia com essas pessoas, veja na realidade o que é que esse drone vai registrar lá de cima. Teve um senhor que deu uma entrevista dizendo que colocou uma pilha de tijolos e colocou as telhas por cima para não estragar o tijolo, e ele julga que esse foi o único aumento que ele teve na sua construção. Como é que você vai cobrar o imposto dela? É justo isso? Não é justo. Ah, que esse pessoal venha então na prefeitura para negociar conosco, trazer a sua justificativa. É a mesma postura da CEMIG e da Copasa. Se você tiver que fazer uma reclamação sobre uma conta de luz ou uma conta de água, você tem que ir lá e pagar primeiro para depois reclamar. É um negócio leonino, é um relacionamento que a gente não pode mais aceitar, esse tipo de coisa. Nós não podemos mais aceitar esse tipo de relacionamento. Sabe, e a nossa análise, a nossa visão é que precisa chamar esse pessoal para conversar.
Não pode simplesmente botar o carnão de IPTU na caixa de correio das pessoas, embaixo da porta, e dizer, pague, e ponto final. Não é assim que faz as coisas, não é assim que pode tratar as pessoas. Mas tem muita gente, existe, sim, muita gente que aumentou a sua casa e que tem que pagar o IPTU. O que não pode é essa régua cortar de maneira horizontal, sabe? Porque aí vai cometer muita injustiça, como nós estamos vendo nas reportagens que nós estamos fazendo. Gui, vamos mostrar mais uma reclamação, dessa vez moradores do distrito de Alagoas, que estão aí cobrando solução para a estrada de acesso à localidade que está cheia de buracos. Eles contam que a via, inclusive, já deixou pessoas gravemente feridas. Essa é a estrada que liga Patos de Minas a Alagoas. Lugar este conhecido por problemas há anos. Então, não adianta, eles passam patrulha de 30, de 50 dias, mas não resolve mais, porque no instantinho está cheio de buraco. Recentemente, o Paulo caiu em um buraco com seu carro e teve prejuízos. Estava vindo de Patos sexta-feira e bati num buraco aqui a 500 metros aqui da pamonharia e o carro, só não tombei, não capotei o carro porque eu estava em baixa velocidade. O carro amassou a roda, arrancou a calota, detonou a roda. Eu desci para ver o que era, né? E logo veio um motoqueiro, uma velocidade de uns 60 e bateu nesse buraco. E foi capotando, o capacete do rapaz caía, soltou, né? De acordo com o homem, a prefeitura faz pequenos reparos, porém são ineficazes. O pedido é para que seja dada a atenção que os moradores de Alagoas merecem. Eu não sei como é que está a situação assim para o futuro dessa estrada, não. Eu não sei como é que está, não. Isso eu não posso falar, entendeu? Eu acho que eles tinham que dar uma olhada mais com carinho para nós aqui. Poeira intensa, para você ver no horário de 5 horas que eu estava vindo, passa um caminhão e ele cruza com a gente, você não vê 2 metros na frente. Você vai cair num buraco desse, né? É complicado. Eu acho que tinha que olhar para nós com mais carinho, né? Não vamos mexer agora que está chovendo, e agora? Tá na hora, né? Eu acho que está na hora de começar, porque depois de novembro aí começa a chuva e complica mais. Pois é, Gui, a Prefeitura não respondeu ao nosso questionamento sobre quais medidas serão tomadas aí para resolver esse problema. Esse pedido de ajuda e essa reclamação desses moradores, ou desse morador aí, né, que precisa tanto utilizar essa via e que inclusive já teve aí um incidente com o seu veículo, como mostrado na reportagem. Olha, e ela não vai responder. Não vai responder porque ela não tem uma solução. Não tem dinheiro para fazer. Não foi organizado para fazer isso aí. Então, não vai fazer. Não tem equipamento suficiente para fazer o conserto nessas estradas. E, acima de tudo, não tem inteligência suficiente. Porque nós temos um problema aí com relação ao cascalho, por exemplo. A extração do cascalho. Não pode, o meio ambiente está em cima, está fiscalizando, ele tem que fiscalizar mesmo. Mas existem outras soluções. Uma delas, inclusive, eu apresentei porque vi lá no sul do país, na minha estada lá, e dei essa sugestão várias vezes aqui na NTV. Não vou falar mais porque é chover uma olhada, né? Mas existem outras soluções para serem feitas. Mas não tem o que disse hoje o ex-deputado Elmiro, e é de admirar, né? Que é um político, falta vontade política para fazer esse tipo de coisa. O pessoal da zona rural continua abandonado, né? Está faltando água em Major Porto. O pessoal da parte alta da cidade lá reclamando hoje aqui que falta água lá. E é volta e meia, um distrito ou outro está reclamando de falta de alguma coisa. E quando falta fica muito tempo sem aquele benefício. Essa questão da estrada, nas estradas vicinais, Odé, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser motivo para a gente discutir isso um pouco mais, porque daqui uns dias vai acabar o período de seca, e é o período que é propício para arrumar essas estradas, como disse o senhor que estava dando entrevista ali. Se esperar chover de novo, aí nós vamos ver isso aí, esse caso um pouco mais complicado. Nós hoje temos, em diferentes pontos do município, fazendas que são verdadeiras empresas que produzem o ano todo, e nós temos o fluxo de caminhão e de carretas mesmo, nessas estradas, muito grande.
E nenhum benefício esse pessoal que faz esta tamanha produção nas fazendas tem algum benefício, tem alguma atenção do poder público. Infelizmente. Aí nós vamos continuar com as estradas cada vez pior. Se deixar chover, e olha, está previsto chuva aqui para a nossa região em agosto. Queira Deus que chova, né? Tomara, mas a situação vai piorar. Por falar nessa questão das estradas, aí me lembra meio ambiente, deixa eu consertar um erro aqui, porque eu falei há poucos instantes, tem uma confusão, eu sempre faço essa confusão entre Supran e Suplan. O nome correto, a sigla correta é Supran. Com R. Com R. Me desculpem aí quando eu falei Suplan, porque saiu aqui, escapuliu. Tá corrigido, Gui. Gui, com essa a gente encerra a análise, viu? Amanhã a gente se encontra novamente. Um abraço para você, boa noite ao nosso telespectador. Outras notícias, acesse o portal patujá.com.br. O NTV News volta amanhã, às 19 horas, a gente se encontra novamente. Boa noite, obrigado pela companhia e até lá.